Fundação MS Pesquisa na Prática. Olá, me chamo Luciano Júnior, sou pesquisador da Fundação MS nos setores de entomologia e herbologia e hoje vou falar um pouco a respeito de plantas daninhas do gênero sorghum. A gente tem as três espécies popularmente conhecidas, né? O sorghum alepense, tá? O capim-maçambará, o sorghum de Alepo, o sorghum arundináceo, né? Que é o mais popular aqui na nossa região, no Cone Sul do estado do Mato Grosso do Sul, e o sorghum verticilliflorum, que se assemelha muito ao anterior, né, que eu citei, sendo diferenciado aí por taxonomistas ou botânicos, tá? Dentre as espécies, os capim, né, maçambará ou falso maçambará, a diferenciação básica é a presença de rizomas no capim maçambará, tá? Ele tem essa estrutura de reserva que condiciona, né, uma adaptação muito grande ao ambiente e ele aguenta muito mais o estresse aí da aplicação de herbicidas, por exemplo, tá? Então é uma planta que se desenvolve rapidamente, metabolismo C4, né? Vocês podem observar aqui ao meu lado, é uma planta com 1,90 m, quase 2 metros, uma planta relativamente jovem, tá? Ela compete com uma agressividade muito grande com a cultura, né? Vocês podem observar aqui essa lavoura de milho, ele sobressai muito rápido, tá? A gente tem diversas plantas aqui também em crescimento, então a gente tem que ter uma atenção muito grande com essa espécie, tá bom? E o principal, né? A nossa fitopatologista, a pesquisadora Ana Cláudia, ela identificou recentemente a presença de molicutes, né, em amostras aqui de Maracaju e lá de São Gabriel do Oeste. Então, sem dúvida, ocorre aí a transmissão pela cigarrinha, né, para o milho, passando por aí os enfesamentos, né, de maneira geral. Então a gente tem que ter uma atenção muito grande com essa planta, não negligenciar sua presença na área, tá? Ela também pode passar outros, né, vírus, ser hospedeira de vírus e outros patógenos, como brusone do arroz, por exemplo, né, o fungo causador. A gente tem também nanismo do milho, mosaico da cana, enfim. É uma planta extremamente problemática de se ter no meio de produção, tá? A gente tem que ter uma atenção muito grande, uma cautela muito grande. A forma básica de controle, a mais recomendada e a mais usual também é o controle químico, né? Então a gente tem o glifosato aí com recomendação, numa dose relativamente alta, né? Em torno aí de 4 a 5 litros por hectare para o capim-maçambará. A gente tem os inibidores da CCase, como a loxifop, cletodin, quizalofop também, né? Com as respectivas doses aí. E também, sem dúvida, vai causar um efeito muito grande. A gente não tem ainda no Brasil relatado nenhum caso de resistência, então é uma planta relativamente simples de se controlar, né, desde que respeitadas as condições de aplicação, né? Então países como Estados Unidos, Argentina, México, a gente já tem plantas resistentes ao glifosato, ou aos inibidores da ALS ou da CCase, por exemplo. Aqui no Brasil ainda não, então a gente tem que manter essa estruturação de aplicação, né? Posicionar o produto de maneira correta. Então numa lavoura de milho a gente tem o nicosulfuron como o produto recomendado aí para controle dessa espécie, né? Então tudo isso é muito importante e sempre respeitar as condições de aplicação também, né? Então temperaturas mais amenas, uma umidade em torno de 50%, 60% mais ou menos, né? O vento também é importante a gente respeitar para evitar deriva. Então tudo isso sem dúvida é importante de se considerar no momento da aplicação. Claro que a gente sabe das dificuldades, a janela é apertada, o calendário é muito curto, né, muito enxuto, às vezes a gente tem um veranico, a gente tem algumas condições que não nos possibilitam essa aplicação de maneira facilitada em condições ideais, mas a gente pode utilizar outras ferramentas, como ajuste de taxa de aplicação, a escolha correta da ponta, a presença ou não de adjuvantes, então tudo isso também é muito importante dispensar. O recado principal aqui é não negligenciar a presença dessa espécie na área, né, às vezes o agricultor ele se atenta muito ao amargoso, à buva, ao pé de galinha, ao picão, e acaba deixando essa espécie de lado. Então a gente tem que pensar no manejo integrado, plantas daninhas, de insetos, né, de pragas e de doenças também. Então tudo isso, esse tripé, sem dúvida é muito importante, né? A gente identificar a espécie, entender a sua importância diante do sistema, né, como manutenção aí de patógenos e vírus, né, de maneira geral, né, fungos e vírus aí nas áreas. Então tudo isso é muito importante. Esse é o recado que eu deixo. Qualquer dúvida, procure a Fundação MS, estou à disposição e contem conosco.